Olá, meus caros alunos, nós estamos aí já no meio do curso, né? Tanta matéria, mas eu tenho certeza, tanta matéria gostosa de direito previdenciário. Quem não gosta de aprender sobre os benefícios? Para o concurso, sim, até mesmo para a sua vida. Então vamos lá. A matéria de hoje, o benefício de hoje dessa aula é aposentadoria por tempo de contribuição, que teve algumas importantes modificações no ano de 2015 e elas entraram em vigor antes da publicação do seu edital. Portanto, não resta qualquer dúvida que isso será cobrado. Vamos lá. O que é a aposentadoria por tempo de contribuição? Quando ela surge? Veja, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela surge com a Emenda Constitucional 20 de 1998. Até a publicação dessa emenda, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de serviço, onde o segurado se aposentava com proventos integrais aos 35 anos de serviço homem e aos 30 anos de serviço mulher. E com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 30 anos de serviço homem e aos 25 anos de serviço mulher. Então, muitas vezes você pode ter ouvido pessoas mais antigas, como meu pai, minha mãe, né, falarem assim: eu aposentei, eu saí na proporcional. Eles são segurados do regime geral e, de fato, meu pai, ao completar 30 anos de serviço, ele se aposentou proporcionalmente. Proporcionalmente ao tempo de serviço que ele tinha. E minha mãe também, aos 25 anos, não quis mais esperar e foi gozar da aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição. Pois bem, a emenda 20, ela trouxe a aposentadoria por tempo de contribuição. E lá no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1, está: é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 1. 35 anos de contribuição se homem, 30 anos de contribuição se mulher. E você pode verificar que antes de vir o inciso 2, tem um ponto e vírgula. E esse ponto e vírgula no inciso 1, do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, ele foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal como ou. Por quê? No regime geral de previdência social, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, significando que na aposentadoria por tempo de contribuição se exige tempo mínimo de contribuição. Na aposentadoria por idade se exige idade mínima para se aposentar. Os dois requisitos não são exigidos cumulativamente para nenhuma das aposentadorias. Então, se eu quiser me aposentar por tempo de contribuição, eu, mulher, tenho que apresentar para o regime geral de previdência social o quê? 30 anos de contribuição. E meu marido? 35 anos de contribuição. Pois bem, esse tempo mínimo de contribuição, ele tem uma redução de 5 anos no tempo mínimo exigido. Veja, para quem vai haver
essa redução de 5 anos na aposentadoria por tempo de contribuição? Para o professor e para a professora que se dedicarem ao magistério, exclusivamente ao magistério, na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Eu quero dizer que, se forem aposentar por tempo de contribuição, professor, 30 anos de contribuição. Reduz 5, porque na condição outra seria 35 anos de contribuição. Professora, 25 anos de contribuição. Mas ele só tem esses tempos mínimos, essa redução de 5 anos, se dedicarem-se exclusivamente ao ensino infantil, fundamental e médio. Quero dizer que, se vierem a exercer atividade de magistério, ensino superior, ensino para concurso público, né? Nós, professores, teremos redução de 5 anos no tempo de contribuição? Não, não teremos. Eu já sei que vou me aposentar aos 30 anos de contribuição no regime geral. Poderia até aposentar aos 25, vou contar para você, né? Eu fiz o curso de magistério para dar aula para o ensino infantil e fundamental. Quando eu era muito novinha, um dos meus sonhos era ser professora. E aí, no meio do curso, resolvi fazer direito e economia. Então, eu sou economista e bacharel em direito, exercendo o cargo de procuradora federal. Mas, se eu tivesse parado ali com aquele sonho, ficado ali com aquele sonho e exercesse efetivamente o magistério na educação infantil ou fundamental, que era a minha primeira opção, eu poderia me aposentar aos 25 anos de contribuição. E hoje, com certeza, já estaria aposentada no regime geral de previdência social. Mas, graças a Deus, né, quis estudar mais um pouco e ter uma melhor condição de trabalho e de vida. De trabalho porque eu dou os parabéns a todos os professores, né? Aqueles professores que, mesmo não tendo uma boa qualidade de trabalho, uma boa remuneração, ainda têm o gosto pelo aluno, pela aula e pelo ensino, porque tem que ter, não é isso? Então vamos lá. Esses aí vão ter uma redução de 5 anos no tempo exigido. Professora, tem mais alguém que tem essa redução do tempo de contribuição de 5 anos? De 5 anos não, somente esses professores. Então, para que um segurado consiga obter a aposentadoria por tempo de contribuição, é necessário apenas 2 requisitos. Preenchimento de 2 requisitos. Qual? Tempo mínimo de contribuição. E, veja, carência mínima de contribuições. Qual é a carência mínima de contribuições para a aposentadoria por tempo de contribuição? 180 contribuições mensais. A mesma que exige para a aposentadoria por idade, que exige para a aposentadoria especial, 180 contribuições mensais. A única aposentadoria no regime geral de previdência social que não exige carência de 180 contribuições mensais é a aposentadoria por invalidez, que em regra, você já sabe, exige carência de apenas 12 contribuições mensais. Em regra, há exceção, mas a de 180 contribuições, apenas 3. A aposentadoria por idade,
a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, sendo a carência de 180 contribuições cumpridas pelo segurado e também cumprido o tempo mínimo de contribuição exigido, poderá aposentar-se. Ele poderá se aposentar mesmo que já tenha perdido a condição de segurado. Veja, mesmo que aquele indivíduo tenha perdido a condição de segurado, preenchida a carência mínima, e o tempo mínimo de contribuição, ele não precisa ostentar a condição de segurado do regime geral de previdência social. Professor, me dê um exemplo. Vamos pegar uma professora que se dedicou durante 25 anos ao ensino infantil. Ela se casou com um marido muito rico. E aí ela nem pensou mais em trabalhar. Deixou aqueles 25 anos de contribuição lá guardados na caixinha da Previdência Social. Depois de uns 5 anos, ela encontra você estudando para o concurso do INSS. E ela comenta: nossa, trabalhei no colégio há 25 anos, né? Trabalhei por 25 anos. Mas depois me casei e eu tive muitos compromissos sociais, porque meu marido é um grande empresário, e não mais voltei a contribuir e nem a trabalhar. Aí você pergunta, mas a senhora já aposentou? Não. E tem muito tempo que eu não recolho, não tenho mais direito. Dá-lhe a boa notícia. Tem sim. A senhora que se dedicou durante 25 anos no ensino, se fosse o caso infantil, fundamental ou médio, tinha já 180 contribuições mensais, porque como empregada, o período de carência é computado a partir da filiação. Mesmo que a senhora hoje não seja mais segurada do regime geral de previdência social, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Você tem certeza? Sim. Mas assim, eu tenho que ter uma idade mínima. Eu tenho apenas 48 anos. Não tem idade mínima. A senhora preencheu os 2 requisitos: tempo e carência. E poderá sim requerer imediatamente a sua aposentadoria. Ela vai ser paga a partir da data em que a senhora fizer o pedido, o requerimento administrativo. Entenderam? Então veja, uma pessoa física pode se aposentar por tempo de contribuição, mesmo não mais ostentando a condição de segurado. Certo? Pois bem, cumpridos os requisitos, tempo de contribuição e carência mínima de contribuições. Olha, essa aposentadoria, ela fala em tempo de contribuição. Então, o tempo computado, regra geral, vai ser o tempo em que houve efetivamente o recolhimento das contribuições. E eu posso dizer isso em relação ao segurado facultativo e em relação ao segurado contribuinte individual. Todo o período, todo o tempo em que ele efetivamente recolheu as suas contribuições será computado como tempo de contribuição. Em relação ao empregado doméstico e ao trabalhador avulso, vai-se contar esse tempo correspondente, relativo,
as competências em que deveriam ter sido recolhidas as contribuições previdenciárias, ainda que não tiverem sido recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico. Por quê? Porque esses três, empregado doméstico e trabalhador avulso, gozam do que se chama de presunção de recolhimento. Então, mesmo que o empregador doméstico ou a empresa não tenha recolhido as contribuições relativas às competências, né, do exercício do trabalho, não serão prejudicadas essas pessoas. Pois bem, mas existem algumas situações que o decreto 3.048, ele vai considerar e vai computar aquilo como tempo de contribuição. E muitas vezes não houve contribuição porque não foi paga. Não houve também porque não havia a incidência da contribuição, o dever de recolher a contribuição. Veja que eu trouxe aqui para vocês algumas possibilidades de consideração como tempo de contribuição pelo artigo 60 do decreto 3.048. E quando eu digo pelo artigo 60 do decreto 3.048, eu tenho absoluta certeza que já está aberto o decreto nesse artigo na hora que você estiver assistindo essa aula. Veja, considera-se como tempo de contribuição o período de contribuição efetuada por segurado, depois de ter deixado de exercer atividade remunerada, que o enquadrava como segurado obrigatório da Previdência Social. Ora, ele era um segurado obrigatório, deixa de ser obrigatório e passa, a partir dali, contribuir como facultativo. Sim, é computado como tempo de contribuição. Porque muitas vezes as pessoas se confundem. Elas acham o seguinte, que uma vez o segurado enquadrado como obrigatório, ele não pode nunca mais ter outro tipo de segurado. Sim, se ele está desempregado, por exemplo, ele pode se filiar como segurado facultativo. Isso não lhe é vedado. Outro, o período em que a segurada esteve recebendo salário maternidade. E aqui a gente já tem que estender a segurada e ao segurado, porque você viu que há casos em que o segurado também tem direito ao salário maternidade. Veja, o período em que estava recebendo salário maternidade. O salário maternidade, você já teve essa aula, é considerado tempo de contribuição. Inclusive, sobre os seus valores, incide a contribuição previdenciária. Vejamos outros. O período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade. E o período em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade, por acidente do trabalho, intercalado ou não, com períodos de atividade. Então, vocês anotem para mim. Intercalado período ou não, com períodos... Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular
sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail, .com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco nesse curso, do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.